Olá! No vídeo de hoje, nós iremos falar sobre o consumo sustentável, mais precisamente, a utilização e o aproveitamento dos recursos naturais. A expansão populacional e o crescimento econômico vêm acarretando no aumento da extração de recursos naturais. A preocupação com o assunto vem crescendo. Apesar disso, ainda estamos muito longe de vivermos em um mundo e uma sociedade de fato sustentável. Segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, o SNS, em uma pesquisa divulgada pelo Instituto Trata Brasil em 2017, foi revelado que o desperdício de água no Brasil é de 38,29% aproximadamente. O que é que isso significa? Significa que em cada 100 litros de água, 38 litros são desperdiçados. Isso sem levar em consideração o desperdício de água decorrente pelo mau uso da mesma pelos seus usuários, desde banhos muito longos, torneiras com gotejamento ou uso exacerbado da água de uma forma geral. O mau uso desses recursos naturais pode resultar em um futuro incerto. Por quê? Porque a maioria dos serviços e produtos existentes são oriundos de recursos naturais e que eles simplesmente acabam. Ao decorrer deste vídeo, você irá entender melhor sobre como cada um pode contribuir para que os recursos naturais sejam utilizados e explorados de forma mais sustentável. Mas antes de mais nada, vamos entender o que são esses recursos naturais. Os recursos naturais são elementos provenientes da natureza e que são utilizados pelo ser humano para suprir as necessidades básicas e de produção. Esses recursos eles podem ser minerais, como rochas, areia, biológicos, como animais, vegetais, hídricos, como os mares, rios, e energéticos, como a luz solar ou vento. Esses recursos forneceram insumos essenciais e primários para o desenvolvimento humano e social. Apesar de sua importância, muitos desses recursos não se renovam, ou seja, eles acabam. Com base nessa informação, esses recursos eles são divididos em duas grandes categorias. A primeira categoria são os recursos naturais renováveis, que são aqueles que podem ser reutilizados ou reaproveitados após o seu uso, como a água, o solo, o ar. Existe também a segunda grande categoria, a categoria dos recursos naturais não renováveis, que são aqueles que não são renovados a curto ou médio prazo, como os minérios, o petróleo. Mas espera aí, como é que esses recursos naturais podem interferir na vida das pessoas? Como já foi falado, a natureza ela fornece diversos recursos para o homem e cabe a ele a consciência e a inteligência de explorar esses recursos de forma sustentável. Você quer um exemplo? Uma árvore, ela fornece diversos recursos para o homem, como alimento, sobreamento, madeira para extração, celulose, dentre outros serviços. Com base nisso, é de fundamental importância a utilização de recursos de maneira sustentável, garantindo a existência desses insumos e que eles continuem existindo, fornecendo matéria-prima para as próximas gerações. No mês de agosto de 2018, a humanidade esgotou os recursos que deveriam durar por 12 meses. Já no ano de 2019, foi desenvolvido o Panorama Global para Recursos 2019 pelo Meio Ambiente da ONU. Esse programa mostrou que cerca de 90% da perda da biodiversidade e estresse hídrico tem relação direta com a extração e transformação de recursos naturais. Os recursos naturais mais explorados são materiais, alimentícios, combustíveis fósseis e de uso que praticamente dobrou desde 1970. Estima-se que a quantidade do carvão, petróleo e gás natural extraídos em 2017 chegou a cerca de 17 bilhões, valor muito superior quando comparado a 47 anos atrás, que foi de 6 bilhões. Atualmente, o uso de minerais metálicos cresceu
cerca de 2,7%, mostrando que a importância que possuem projetos de infraestrutura, de manufatura, de produções de bens de consumo. A previsão é de que até 2060 o uso global de materiais possa até dobrar. Enquanto a indústria ela explora grandes quantidades de minerais, a agricultura acaba acarretando na escassez da água. Entre 2000 e 2012, cerca de 70% de toda a água existida no planeta foi utilizada para cultivos agrícolas, enquanto a indústria utiliza 19% dos recursos hídricos. Outro impacto decorrente da agricultura é o mau uso do solo. Entre 2000 e 2010, a área total de terra para cultivo no mundo aumentou de 15,2 milhões de quilômetros quadrados para 15,4 milhões de quilômetros quadrados. Apesar de alguns países desenvolvidos terem diminuído seus campos agrícolas, os países subdesenvolvidos caminham em direção contrária. O Brasil, por exemplo, ele vem avançando aí na reutilização de resíduos em vários setores da indústria, tornando o país uma referência na economia circular. Mas apesar disso, quando nós falamos na utilização de recursos hídricos, o país não tem uma gestão de fato eficiente para suas regiões, o que acaba sendo uma questão muito importante para se tomar uma decisão. Em relação à energia global, dados de 2014 do Banco Mundial, cerca de 66% da energia global ela é fornecida de combustíveis fósseis. Vários especialistas eles acreditam que a solução para os impactos causados decorrentes da utilização de combustíveis fósseis é a troca por recursos renováveis. Segundo a Agência Internacional de Energia, AIE, os investimentos com energia renováveis caíram em 2% lá em 2018, enquanto os incentivos a petróleo de projetos de petróleo e gás eles não pararam de crescer. Isso foi observado desde 2017, quando a quantia aplicada para a energia fósseis ultrapassou 300 bilhões de dólares contra 270 bilhões de dólares investidos no ano anterior. Mas e você, consumidor? Você já aí se questionou quais os recursos naturais são utilizados na produção do seu celular, na sua roupa, nos alimentos que você compra no supermercado? Já parou para pensar? Vamos pensar no celular. Você sabe quanto custa um único smartphone para o planeta? Um único aparelho ele consome quase 3.000 litros de água, além de muitos outros recursos naturais, como o lítio, o tântalo, cobalto e outros metais raros, como a platina. 40% dessa água utilizada torna-se poluída após o processo de fabricação e montagem dos componentes. Vale ressaltar que os principais materiais utilizados para a fabricação do celular também são utilizados para outros dispositivos eletrônicos, ou seja, a demanda por recursos naturais para os aparelhos de smartphone é apenas uma pequena parte do setor de tecnologia e do que ele realmente utiliza. Em outras palavras, o ritmo do consumo dos recursos naturais está insustentável e se faz necessário tomar algumas medidas urgentes para coibir esse consumismo. Agora, vamos falar um pouco sobre práticas para o consumo sustentável dos recursos naturais. Para minimizar o esgotamento dos recursos naturais, é necessário aderir práticas que levem ao desenvolvimento sustentável. Vale lembrar que também é importante para o nosso desenvolvimento econômico e social. A preocupação global em relação aos recursos naturais tem aumentado nos dias atuais, permitindo várias discussões sobre as inovações científicas produzidas pelo homem e suas respectivas ações, para que esses benefícios e avanços ele possam atuar simultaneamente em favor da própria população e conservação do meio ambiente. Veja algumas práticas que podem ser adotadas para promover o consumo sustentável dos recursos naturais. A primeira prática é a redução do consumo. Mas como assim?
Boa parte dos consumidores são impulsionados a fazer compras desnecessárias, ou seja, a adquirirem equipamentos tecnológicos, roupas, entre outros. São essas compras sem necessidade e sem precedentes que refletem o mau uso dos recursos naturais. Basta parar e pensar em toda a linha de produção pelo qual o produto ele passou até chegar em suas mãos e quanta matéria-prima ela foi necessária ali em sua produção. Somente uma calça jeans, por exemplo, gasta cerca de 10.850 litros de água para ser confeccionada. Ao planejar as compras, você pensa na necessidade de ter um item e qual é o seu impacto ambiental, garantindo escolhas mais conscientes e sustentáveis. Segunda prática a ser adotada seria a redução do desperdício. Um dos maiores vilões do meio ambiente é o descarte de resíduos, que muitas das vezes é realizado de forma incorreta ou excessiva. Às vezes, as duas formas ao mesmo tempo. A terceira forma de promover o consumo sustentável dos recursos naturais seria o incentivo e a valorização de práticas sustentáveis em setores importantes. Como assim? Por serem setores importantes, muito importantes no PIB do país, o consumo desenfreado dos recursos naturais e os impactos causados pela indústria e agropecuária passam despercebidos pela mídia e, consequentemente, geram a desinformação das pessoas. Sabe-se que o sistema de energia do nosso país não é sustentável e que formas mais simples exigem mais recursos financeiros. Então, cabe incentivar aos setores que têm esse recurso mudarem seus hábitos e formas de consumir energia. No fim, é claro que para se preservar os recursos naturais é preciso muito mais atitudes e estratégias do que essas, mas é necessário que estejamos cientes de que chegamos a um nível de exploração dos bens naturais que está perto aí de um ponto irreversível em muitos aspectos. Então, desde já, tomar essas iniciativas é uma ação ética, social e inteligente, porque expressa respeito pelo nosso planeta e todos os seus recursos que poderão garantir a nossa qualidade de vida no futuro e no futuro das próximas gerações. Muito obrigado pela atenção.